Salve, nação tricolor! Bora com as últimas notícias do São Paulo. Tem mercado da bola. Juan Tressoldi vai ficar, vai embora. Tem notícia boa aí, tá bom? Muito boa, aliás. Mas tem também notícia preocupante, porque tem caso de polícia no São Paulo. Tem também aí a apresentação com a coletiva de Hernan Crespo, tá bom? Tudo isso e muito mais vamos ver a partir de agora aqui no canal. E é claro, eu convido a todos a se inscrever no canal, deixar o like, comenta, compartilha, tá bom? É muito importante. Bora bater aí a nossa meta marotinha de 100 likes neste vídeo e eu conto com vocês, fechou? E bora aqui começar a falar de São Paulo, tá? Já dá de cara aqui uma informação, tá? O São Paulo acertou aí com o Santos, e o Morumbi será cedido ao Santos para a partida contra o Flamengo, jogo esse que será no dia 16 de julho, tá bom? Esse jogo entre Santos e Flamengo, comando do Santos no Morumbi, será válido pela 14ª rodada do Brasileirão, tá? E será no Morumbi. E o São Paulo poderá usar aí a Vila Belmiro quando o Morumbi estiver ocupado com shows. São Paulo tem aí, né, essa parceria com a Live Nation, onde eles vendem algumas datas do Morumbi para shows, e aí ficou acertado. O Santos vai poder utilizar o Morumbi aí no dia 16 de julho e o São Paulo utilizará a Vila Belmiro quando o Morumbi estiver alugado para show, tá bom? Então é São Paulo e Santos aí mantendo a parceria, e a camaradagem, o cordialismo entre as duas diretorias. Então fica aí registrado desde já para vocês a informação. E agora, bora falar aqui sobre notícia boa. Primeira notícia boa. Primeira notícia boa, tá? Que já tem aqui os reflexos da chegada deste camarada aqui, Hernan Crespo, novo técnico do São Paulo. Primeiro ponto, né? Não procedia aquela situação de que o Hernan Crespo havia vetado a saída do Igor Vinícius. Não procedia. O Crespo não pediu para o Igor Vinícius permanecer no São Paulo. Tanto é que o Igor Vinícius já foi liberado pelo São Paulo e, inclusive, é aguardado em Santos para realizar os exames e assinar contrato com o Santos, tá bom? Outra situação. Lisieiro, meus amigos, Lisieiro não vai ficar no São Paulo, nem após a volta do Hernan Crespo. Também havia esse temor. Lisieiro não fica no São Paulo. Então, pode soltar fogos, bombas, rojões para comemorar, porque é uma excelente notícia. Lisieiro tem contrato com São Paulo somente até o fim deste mês, até o dia 30, semana que vem. Acabou, passou o dia 30, nós estaremos livres do Lisieiro. Livres do Lisieiro, tá? Crespo não vai reaproveitar o Lisieiro. Eu já quero que você deixe nos comentários, porque essa notícia ela é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa, tá bom? Então já deixa aí nos comentários a sua opinião. E agora, né, vamos aqui também falar sobre, bora repercutir um pouquinho aqui alguns pontos desta coletiva do Hernan Crespo, né? Porque o Hernan Crespo, ele foi aí de forma oficial apresentado pelo São Paulo. O Hernan Crespo deu a sua primeira coletiva como técnico do São Paulo, tá? E o Crespo falou algumas coisas que eu gostei bastante particularmente, tá bom? E aqui, ó, eu vou aqui abrir aspas para uma fala do Hernan Crespo. Abre aspas. Foi sentimento. Quando a direção me chamou, não pensei.
é São Paulo e ponto. Depois vemos os problemas, o que está melhor, o que está pior. Tudo isso necessita tempo, que hoje tenho para fazer uma avaliação geral. Tudo indica que está melhor do que há 4 anos. Começando por mim, sou melhor do que há 4 anos. Isso eu posso garantir, fecha aspas, para o Hernan Crespo, que ali nessa coletiva ele estava assim deixando transparecer a sua alegria, a sua satisfação em estar de volta ao São Paulo. E isso é importante, é você ter um profissional que ele está de fato focado, que ele está com sangue nos olhos por esse trabalho. E isso Crespo mostrou desde o seu desembarque no Brasil, quando ele falou ali suas primeiras palavras em solo brasileiro, e ele deixou bem claro que ele tinha opções de ir para a Europa, mas quando ele ouviu o convite do São Paulo, ele não podia recusar. Ele até, né? Eu tenho até aqui um trechinho desta coletiva dele que eu vou pôr para vocês aqui, onde ele visivelmente se emociona, tá? Ele visivelmente se emociona ao dar esta coletiva. Eu vou pôr aqui, ó, esse trechinho da coletiva do Hernan Crespo para vocês. Vou soltar aqui o áudio para vocês e vamos aqui ouvir esta fala do Hernan Crespo. Radio Buenos Aires. En la primera etapa te vimos muy involucrado con la historia del club y también con la cultura local. ¿Qué cosas te quedaron marcadas de la primera etapa que al irte y también te hicieron volver? ¿Y qué te gustaría escribir en esta nueva historia? Gracias. Recién hablaba con tu colega de que es un lugar mágico. No hay una explicación. No sé qué tiene. O sea, saquemos la historia que es importante y que todos conocemos, la importancia de San Pablo como historia. Pero hay algo en el ambiente, desde cuando uno entra en City, acá, al estadio, hay algo que te atraviesa San Pablo, entonces te queda adentro. Y si me gusta la historia, si me permitís soñar, me gustaría estar al lado de Tele, al lado de Muricy. Si vamos a soñar en grande. Pero está difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar. Radio Bueno. Bom, tá aí, né, gente? Tá aí, visivelmente, o Crespo, ele emocionado ao falar dessa ligação dele com o São Paulo. Ele fala que o São Paulo é diferente, o ambiente é diferente, o CT, o estádio é diferente, tem algo que entra nele e atravessa ele e não sai. Então ele fala disso e ele ali, a voz embarga, ele pede um tempinho, toma água, mas também ele disse, né, que ele sonha estar ao lado ali do Tele, do Muricy, na história do São Paulo, que se lhe é permitido sonhar, então que ele vai sonhar alto. E assim queremos que o Crespo ele trace metas altas para o São Paulo, não seja um covarde como o Zubeldia, que se contentava com empates, que me incomodava muito, se contentava com o São Paulo, que era jogando por um gol, era um time que pensava pequeno, e com o Crespo, queremos que o São Paulo ele volte a ser protagonista. E o próprio Crespo, né, ele até cita essa questão de ser um time competitivo acima de tudo. Um time competitivo. Não ser um time acomodado, mas um time competitivo. Eu já queria que você deixasse a sua opinião sobre essa fala emotiva do Hernan Crespo ao engrandecer a história do São Paulo, tá bom? E outra questão aqui que eu queria tratar com vocês
é que o Crespo falou sobre a base, jogadores da base, tá? Se vão jogar, se não vão jogar, porque com o Zubeldia foi aquela confusão. E o Crespo respondeu o seguinte, abre aspas: os jogadores que vêm de Cotia merecem jogar? Comigo não será problema. Não ligo para documentos. Se merecer jogar, vai jogar. Não tem diferença entre brasileiro, estrangeiro, Cotia. O que importa é quem joga bem e merece jogar. Não tem diferença se é um menino que tenha 38 anos ou 18. Pessoalmente, é exatamente o mesmo. Quem merece jogar, vai jogar. Quem demonstre que pode jogar. Comigo não tem nenhum problema. Se me pergunta quantos anos tinha Nestor, Luan, Sara, Lisiero, não sei. Jogavam porque tinham de jogar, porque eram melhores nesse momento. Corriam nos treinamentos, fecha aspas. Então aqui ele está falando da meritocracia. O jogador ele não pode ser escalado na carteirada, no nome, mas ele tem que ser um jogador que ele se empenha, que ele se dedica, que ele corre e que ele se entrega pelo clube, né? E aqui eu gostei muito dessa fala do Hernan Crespo. Gostei muito desta fala, né? Para que a gente veja mais em campo o Rian. Queremos ver muito Mike, principalmente agora também com a saída do Igor Vinícius, o Mike, não é isso? Nessa lateral direita do São Paulo. Inclusive, né, o São Paulo tem até aqui essa informação de que o São Paulo tem trabalhado para que Rian Francisco atue mais como um segundo atacante por suas características físicas, tá? Os trabalhos vinham sendo orientados pela comissão de Zubeldia e irá continuar com Crespo. É aquilo que nós falamos. O Rian Francisco, ele é um centroavante franzino. Para o futebol atual, ele sofre. Então, o Rian, ele sendo um cara polivalente que jogue em mais de uma função, para ele vai ser bom e para o São Paulo também. Eu gosto sempre de lembrar do exemplo de quando o Rian Francisco fez o gol da vitória do São Paulo contra a Portuguesa, atuando como segundo atacante, porque naquele jogo o Caleri era o centroavante titular do São Paulo, o Rian Francisco entrou e o Caleri continuou em campo. E o Rian jogou ao lado do Caleri como segundo atacante e o Rian fez o gol da vitória do São Paulo, né? Então também este é um ponto importante. O Rian, ele se adaptar às dificuldades, já que de centroavante, de fato, no profissional, é muito difícil, é uma posição pesada para ele, pelo seu biotipo físico mesmo, é um jogador franzino, vamos dizer assim. Então, assim, um resumão aqui dessa coletiva do Crespo, porque ela foi longa e eu aqui não vou falar de todos os pontos, porque vocês certamente que já acompanharam aí na íntegra, né? Mas o Crespo reconhece da urgência do São Paulo no Brasileirão, né? Ele, inclusive, nesse trecho que eu mostrei, ele se define melhor do que há 4 anos atrás, quando ele passou pelo São Paulo, tá? Ele fala em querer conquistar, mas para isso ele quer ver primeiro o time competitivo. Então, time competitivo para pensar em conquista. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois, né? Ele disse que ele confia no planejamento feito para ele, tá? Ele vai escolher os jogadores por mérito e não por idade, tá bom? Ele vai usar a meritocracia, tá? E também eu gosto muito que o Crespo ele valoriza muito a história do São Paulo. Tanto é que se emocionou aí nesse trecho que eu mostrei para vocês. Eu quero que vocês coloquem nos comentários a opinião de vocês sobre a coletiva do Crespo, sobre as falas, sobre a contratação do Crespo e suas expectativas, tá? Para o Hernan Crespo aí no comando técnico do São Paulo, beleza?
Então já deixa aí a sua opinião. Bora aqui seguir falando sobre o São Paulo e sobre aí, rapaziada, uma questão, né, que começou, que surgiu, né, desde ontem à noite, né? Peraí. Desde ontem à noite, que é o quê? A questão da polícia que encontrou o envolvimento do São Paulo com facção criminosa. Olha só, hein? Olha só. Então, assim, é algo realmente preocupante, tá? Polícia encontrou provas de participação de integrantes de facções criminosas com dirigentes do São Paulo, tá? São duas empresas que agenciam as carreiras do Caiobinha, do Negruti e também do Juan, que já inclusive foi vendido para o clube da Turquia. O elo é encontrado pela Polícia Civil de São Paulo entre o PCC e o São Paulo está relacionado a negociações de jogadores com as empresas UJ e Lyon. Além do São Paulo, o Água Santa, a União Barbarense e o Corinthians também foram citados no relatório da Polícia Civil de São Paulo. Só vou dar aqui um adendo, né? Vamos ser justos. A informação é de que essas negociações com o São Paulo aconteceram na gestão passada. Aquela gestão cheia de escândalos, suspeita de corrupção e etc. Tá? Mas, de qualquer forma, é mais uma daquelas histórias que mancham, que maculam a história do São Paulo. E vale lembrar também que a atual gestão é a mesma gestão anterior, só mudam os papéis, só mudam as funções, mas os caras são sempre os mesmos, né? Então, assim, é ridículo o que estão fazendo com o São Paulo Futebol Clube. Queria saber aí a sua opinião, porque é um caso de polícia no São Paulo, tá bom? Opina aí. Informação aqui de mercado da bola, tá bom? Informação de mercado da bola. Informação aqui do blog do São Paulo, tá? O São Paulo, o Vasco está negociando com Brenner e Thiago Mendes, tá? Informação. O Vasco está negociando com Brenner e Thiago Mendes. Com Brenner, o Vasco fez proposta de empréstimo à Udinese. Já com Thiago Mendes, há uma negociação em andamento para sua chegada em definitivo, já que o Thiago Mendes está livre no mercado. Tá? Então, seria um chapéu? Você queria algum desses jogadores no São Paulo? Você queria o Brenner no São Paulo? Ou o Thiago Mendes no São Paulo? Thiago Mendes era um sonho do Zubeldia. O Zubeldia já caiu. Agora é a era Hernan Crespo. Seria um chapéu? Vocês consideram um chapéu do Vasco no São Paulo? Já que o São Paulo sempre demonstrou interesse no Thiago Mendes e chegou a negociar com o jogador, mas não houve acerto com o clube ao qual ele pertencia. Queria saber a opinião de vocês sobre Thiago Mendes, tá bom? Que não deve vir para o São Paulo e nem o Brenner. E um jogador também que preocupa muito é o Alan Franco, tá, gente? A partir da semana que vem, o Alan Franco poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair do São Paulo. E até agora, nenhum tipo de acerto foi oficializado pelo São Paulo. E bora finalizar aqui o nosso vídeo com mais uma notícia de mercado da bola. São Paulo lutando. São Paulo está lutando, se humilhando, se rastejando para continuar com o zagueiro Juan Tressoldi, tá?
Informação é de que o São Paulo já havia jogado a toalha. Informação mais cedo dada por Alexander Vieira, o André Hernan e vários outros portais era de que o Sassuolo não havia aceitado a oferta do São Paulo de renovar o empréstimo do Juan Tressoldi. Tá? Só que já há uma nova negociação. Tá? O Sassuolo recusou a primeira oferta de renovação do zagueiro Juan Tressoldi e o negócio era visto como encerrado. Mas o São Paulo já deu uma nova cartada, uma nova tentativa aí nas últimas horas e apresentou um molde diferente para a permanência do Juan. Tá? A ideia anterior era uma renovação do empréstimo até o fim de junho do ano que vem, com cláusulas, né, para o jogador bater ali para o São Paulo comprar o jogador. O Sassuolo recusou. E aí, o São Paulo já fez uma nova tentativa e bora aguardar aí as notícias das próximas horas para saber qual será a nova resposta do Sassuolo por esse interesse do São Paulo no Juan Tressoldi, tá bom? Então, de qualquer forma, o São Paulo ainda não jogou a toalha, fechou? Queria saber sua opinião. Vale a pena o São Paulo lutar tanto por um zagueiro que está machucado, inclusive? Não sabemos nem qual procedimento será tomado em relação a esse problema do joelho do jogador. Queria saber sua opinião. É muito importante a sua opinião. Então, opina aí, tá bom? Então, comenta. Mais uma vez, pedir a sua gentileza para você comentar, compartilhar, se inscrever e deixar o like. Bora bater aí 100 likes neste vídeo, fechou? É isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Né? Não tem live hoje, porque jogo do Flamengo à noite é complicado concorrer. Não dá. Atrapalha muito. Né? Então, bora assistir o jogo do Flamengo aí, bora secar a gambazada e tamo junto. É nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre.